Boa noite, novamente. É um privilégio estar aqui com vocês, nesses minutinhos agora que temos. E eu resolvi dar um spoiler da minha palestra de amanhã. Então, se você quiser ver o restante, você precisa participar da minha oficina, né, prof? Tá bom? Mas antes disso, eu queria abrir a Bíblia com vocês em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, verso 8. Isso. Daniel, no capítulo 1, o verso 8. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo continue conosco a partir desse momento. Oremos. Querido Pai, quando olhamos para a dimensão da Tua criação, do pontinho quase que invisível no universo, conseguimos ter um pouco da ideia de quão insignificantes somos, especialmente se não estivermos ao Teu lado. Nesses momentos agora, queremos pedir que o Senhor esteja conosco, que envie o Espírito Santo para atuar no nosso coração, na nossa mente, para que possamos estar dispostos e abertos à Tua palavra. Fica conosco, nos abençoe. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1 de Daniel, no verso 8, diz o seguinte, aqui na minha versão, que é Almeida do século 21. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos oficiais. E eu vou ler só esses 2 versos, porque meu ponto hoje não é falar da história de Daniel, mas é usar o exemplo de Daniel para que ele seja um exemplo de força para nós. Falar sobre criação num mundo que respira o paradigma evolutivo, evolucionista, gente, não é fácil. Portanto, ser criacionista e se apresentar como tal é uma questão de decisão. Para mim, isso é muito claro. Porque evidências não faltam. Não faltam evidências. Por mais que as pessoas tentem te dissuadir de que isso é apenas uma religião. As pessoas elas vão reduzir o criacionismo e as evidências que apontam para o nosso planejamento, que nós somos planejados. Inclusive, eles vão te subestimar, dizendo que você não é evolucionista porque você não estudou o suficiente ou você não tem capacidade para isso. Daniel aqui, ele está num contexto em que ele é um peixe fora d'água. Ele está no meio de um monte de babilônios. E aí chega um momento em que a cultura e os costumes babilônicos são impostos a ele. Mas ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu ir contra a maioria. E aí, há um tempo atrás, eu estudando o livro de Daniel, eu pensei assim, nós somos como Daniel. No mundo em que o paradigma é evolutivo, nós decidimos crer que nós somos criados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Alguns anos atrás, eu decidi fazer um canal no YouTube, quando eu estava lá em Galápagos, e eu decidi fazer um canal para que eu pudesse falar um pouco de lá, um pouco de ciência, criacionismo, etc. O canal é o Observatório das Origens, então depois, se você quiser ali visitar e se inscrever, vai ser bem interessante. E aí, esses dias atrás, eu decidi mudar um pouco a minha estratégia de colocar conteúdo lá, e eu estou colocando mais os shorts, que são vídeos menores, do que os vídeos maiores, né? Porque eu sou professora, adoro falar. Então, quando às vezes eu vou gravar um vídeo, eu fico 20 minutos, meia hora, 40 minutos, que eu me empolgo, e aí os vídeos ficam meio longos. E a gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas elas não gostam muito de coisas muito compridas, em que você tem que ficar muito tempo na frente da tela. E aí começaram a aparecer uns comentários interessantes nos meus vídeos.
E eu não vou mentir para vocês dizendo que, de vez em quando, esses comentários me desanimam um pouquinho. De vez em quando, esses comentários me fazem pensar, é muito difícil. É muito difícil você ir contra a maioria. É muito difícil você ser o peixinho do Chosen. Lembra da abertura do Chosen? O peixinho que vai contra todos os outros peixinhos? É difícil. É por isso que a gente precisa pedir força para Deus. A gente precisa pedir o Espírito Santo sempre conosco, porque não é fácil. Se não foi para Elias, né? Imagina para a gente. Eu vou só ler 2 comentários aqui que eu recebi nos últimos dias, para vocês terem aqui uma ideia das coisas que as pessoas dizem, tá? Olha só o primeiro. A liberdade de expressão tem um preço e às vezes é um preço alto. Mas escutar isso é melhor do que ser surdo. Pessoal, sejam felizes na sua religião. É só acreditar em milagre. Não precisa tentar encaixar a religião, a ciência na religião e vice-versa. Ninguém tem nada contra vocês. Acreditarem que a Terra tem 6.000 anos, está de boas. Mas não gastem esforços para desmerecer a academia e ficar procurando erros e lacunas nas teorias científicas. Elas naturalmente têm defeitos e também está de boas. Então, veja que há uma contradição, né? Ele fala que a gente não pode aqui desmerecer a academia, no sentido que foram alguns questionamentos que eu fiz no meu vídeo, mas ele está dizendo que elas têm defeitos. Então, se elas têm defeitos, eu não posso falar nada, eu só aceito o que as autoridades da ciência dizem sobre aquilo, e é um dogma, né? Quando a gente aceita as coisas sem ficar questionando, porque isso pode estar errado, isso vira um dogma. E para muitas pessoas a evolução é um dogma. Infelizmente, é uma religião, né? O outro comentário aqui. Meu Deus, eu achei que era um canal científico, mas é uma bobagem religiosa. Lembra do reducionismo? E a subestimação, né? Criacionismo já nasceu refutado. Só estudar a história da ciência. E porque os fundamentalistas inventaram o criacionismo. Eu acho que esse rapaz aqui, ele esqueceu de Isaac Newton, de Galileu Galilei, de Johannes Kepler, né? De Maxwell. Esqueceu de outros cientistas que, se não houvessem existido, e se não houvessem estudado a natureza com o propósito de entender melhor a Deus, talvez nós estaríamos atrasados cientificamente no que nós temos hoje, né? Não que essas coisas não seriam descobertas, mas talvez estaríamos um pouco atrasados com relação a isso. Então, veja que esses argumentos, eles são um pouco furados quando a gente conhece de fato a história. Na verdade, a história da ciência me diz justamente o contrário. O Isaac Newton, e isso está disponível online, e é a beleza da internet de hoje, a gente consegue achar as coisas online, né? O Isaac Newton, ele trocou várias cartas com um amigo, falando justamente da crença que ele tinha no Criador, né? Isaac Newton escreveu mais de religião do que de ciência, mas ele falava que o propósito dele registrar suas pesquisas, como no livro Princípia, por exemplo, era que as pessoas pudessem conhecer melhor o Criador. E ele tinha medo de que fosse o contrário. Infelizmente, o medo que ele tinha virou verdade. Porque muitas pessoas hoje desconhecem ou insistem em negar a existência do nosso Criador. E aí, eu tenho mais uns 15 minutinhos e eu quero falar com vocês. Já vou derrubar as coisas aqui, sou meio desastrada. Eu quero falar com vocês de um ponto, pode colocar a apresentação para mim? Daquele spoiler que eu falei da minha palestra de amanhã. Eu tenho uma palestra que chama o seguinte: mentiras que os evolucionistas contam e querem que você acredite. São 6, e hoje eu vou falar da 6ª, tá? Então amanhã eu vou falar das outras 5. Que é justamente isso, viu o comentário que eu li aqui? Não tem problema aí vocês acreditarem que Deus é o Criador, tá de boas. Só não questiona o que a ciência diz. Tipo assim, dá uma preguiça da gente conversar sobre isso, de debater, de questionar, né? Mas criacionismo é só religião, não tem base científica. O outro comentário, o criacionismo ele já nasceu refutado.
uma das mentiras que eu falo aqui, vou falar na palestra de amanhã também, é justamente essa: o criacionismo foi refutado pela evolução, né? E aí eu quero ler com vocês esses outros versos. Porque, veja, o criacionismo, ele é uma cosmovisão. Ele é um modelo conceitual. Ninguém aqui está dizendo que o criacionismo ele é científico ou uma teoria científica. Por quê? Existem alguns pressupostos e hipóteses do modelo criacionista que, infelizmente, a gente não pode usar as ferramentas científicas que temos hoje para poder falsear, se a gente for considerar aquele conceito do Popper, né, popperiano da filosofia da ciência, que é quando nós temos hipóteses ou argumentos que são falseáveis. Como a gente não consegue falsear o argumento de que Deus existe ou que Deus criou a vida, formou o nosso planeta numa semana de 6 dias, então, teoricamente, a gente não pode dizer que criacionismo de fato é ciência. Mas a gente pode dizer que o criacionismo é um modelo conceitual que explica fenômenos. É uma cosmovisão. E a cosmovisão é, como o nome diz, é uma visão de tudo. E a nossa cosmovisão, ela vai influenciar profundamente aquilo que nós vemos na natureza, as decisões que nós tomamos na nossa vida, né? Esses dias atrás, eu estava falando com os alunos da FAP, da Faculdade Adventista do Paraná, na Capela, na semana passada, e eu estava falando sobre esse mesmo assunto, e eu usei um exemplo que, para nós, seja muito palpável, né? Você está aqui sentado por causa da sua cosmovisão. Porque, em algum momento, nasceu no teu coração fazer parte do UniaN. Em algum momento, nasceu no teu coração a vontade de estudar aqui nesse centro universitário. E, provavelmente, você colocou esse pedido, essa sua vontade nas mãos de Deus. É possível que você tenha ido para a colportagem, você tenha orado para que Deus te abençoasse, para que você conseguisse o dinheiro para poder pagar a faculdade, né? E poder estar aqui. Foi a tua cosmovisão que te trouxe aqui, porque você entende que há um Deus que está no céu, mas que ao mesmo tempo está muito perto de nós, e que é todo poderoso para dar muito mais daquilo que a gente imagina. Inclusive, colocar providências para que você tenha tudo o que precisa para estar aqui. Para se formar, para investir em você, para que você seja um profissional que fale dele para as outras pessoas. Então, é por isso que você está aqui. E esses versos aqui, eles são muito tocantes, pelo menos eu acho. Eu recomendo que, se você tiver com uma caneta, alguma coisa aí na sua Bíblia, marque esses versos para você se lembrar sempre deles. Primeiro aqui, ó, Colossenses 1. Eu vou ler aqui. Colossenses 1, verso 15 a 17. Diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. As coisas visíveis e invisíveis, porque os céus proclamam a glória de Deus, está em Salmo 19. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discursos, olha a mensagem implícita aqui novamente. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. É uma mensagem que ninguém consegue calar, nem os trolls da internet que ficam fazendo comentários maldosos. Outros versos aqui, ó. Salmos 14, 1 e 2. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todas as pessoas que afirmam e declaram a inexistência de Deus, de acordo com a Bíblia, são insensatos. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem.
O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, que busca a Deus. Eu creio que Deus vai encontrar pessoas aqui que querem buscar o entendimento quando Ele olhar para a terra. Nós somos essas pessoas. Nós estamos aqui por isso. Olha aqui em Romanos 1, 19 e 20, de novo, a menção dos atributos e da mensagem invisível que Deus dá para nós na natureza. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. E, de alguma forma, eu ligo com os Salmos aqui e digo que os homens que são indesculpáveis são aqueles que estão em rebelião completa com Deus. Porque são insensatos também. Porque dizem que Deus não existe. Negam a existência de Deus e insistem em viver na sua vida idólatra. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Como é que a gente vê a presença e a mensagem invisível de Deus na nossa vida? Eu vou dar um exemplo aqui na área da ciência, tá? Mas eu tenho certeza que você, na sua vida, olhando para a sua história, tem visto a ação invisível de Deus em toda a sua trajetória. Na sua família, no provimento das tuas necessidades, novamente, pelo fato de você estar aqui. Mas olhando para a ciência, e novamente, falando aqui do que o salmista diz quando ele olha para os céus, né? Quando a gente olha para o universo, para os céus, a gente vê muito as mãos invisíveis do nosso Criador. Todo mundo aqui conhece a lei da gravidade, né? A lei da gravidade fala sobre uma força que existe e que nos mantém aqui onde estamos, certo? Houve uma reformulação da gravidade. Newton propôs ali a lei da gravitação universal, né? Aí veio o Einstein e falou assim, não é bem assim, o Newton não dá para explicar tudo, porque no universo é um pouco diferente. E aí tem toda aquela história da relatividade geral, do Einstein, mas a lei da gravidade é aquela que mantém os planetas em órbita. É aquela que mantém você sentadinho aqui. É aquela que impede que a Lua se choque com o nosso planeta e que, ao mesmo tempo, faz com que nós tenhamos as marés, por exemplo. A gente tem as leis, conhecidas como leis de Kepler, que descrevem o caminho que os planetas fazem ao redor do Sol, as órbitas elípticas. Nós temos as leis do magnetismo. Você tem a lei atômica nuclear forte e fraca, que mantém aquelas partículas que estão dentro do átomo, do núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons, e mantém os elétrons ao redor desse núcleo. E por causa dessa força, os átomos conseguem se organizar e se ligar em moléculas. E é por isso, novamente, que nós estamos aqui. É por isso que você consegue ter roupas que são coloridas. É por isso que você consegue manter a sua integridade. Porque essas moléculas, de alguma forma, encontraram um jeito de estarem estáveis por causa dessas forças. A gente consegue ver a força? A gente não consegue ver essas forças que eu estou mencionando aqui para vocês. Mas nós sentimos os efeitos dessas forças. Da mesma forma, pode ser que a gente não consiga enxergar a presença de Deus materializada dessa forma. Ou nós não tenhamos conseguido ver a ação de Deus na semana da criação. Mas nós sentimos os efeitos do poder de Deus na nossa vida e na natureza. Quando a gente olha para a forma como os animais se interagem nos ecossistemas, né? O professor Francis Lê estava falando da COP e o quanto os países e as nações estão preocupadas com o rumo que o nosso planeta está tomando. E a nossa cosmovisão nos diz que
isso já era o esperado, que não tem como esse planeta melhorar, porque cada vez mais as coisas degradam por causa do pecado. E a gente sabe que a única solução para a crise climática, crise política, econômica, alimentar, seja qual for a crise, a única esperança é Jesus. A gente pode se reunir, fazer 30 COPs, fazer 60 COPs, para tentar buscar uma solução para os problemas, mas a gente nunca vai encontrar a solução por nós mesmos, porque a solução não está em nós. A solução, novamente, está em Jesus. Agora, isso tira o fato de que eu, como mordomo da criação, vou me negar ou vou tripudiar em cima dos recursos que eu tenho disponível para mim? Claro que não. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso viver de modo responsável, de modo sustentável, para que eu tenha esses recursos pela maior parte do tempo possível, né? Disponível para mim, pelo menos até Jesus voltar, né? Mas a gente não pode ter esperança em uma pessoa, em um político, em uma nação, em uma reunião. Essa não é a nossa esperança. Então, quando a gente olha para a natureza e vê essa organização da vida, que por mais que esteja degradada, a gente ainda consegue encontrar o belo. E vocês sabem que o algoritmo das redes sociais, eles acabam fazendo com que a gente fique numa bolha, né? E eu estou na bolha dos felinos. Então, no meu Instagram, vive aparecendo imagem de onça, de leão. E assim, eu fico encantada ao ver o cuidado da mãe com os filhotes, ao ver a majestade de um animal como esse no seu ambiente natural. Existe morte, mas de alguma forma, esse ecossistema ele está equilibrado diante dessa degradação, né? E a gente consegue encontrar beleza ainda na natureza. Mas veja, os atributos invisíveis de Deus. E aqui eu não mostrei só um verso para vocês, eu mostrei alguns e existem outros. O ajuste fino, o que é o ajuste fino? O ajuste fino é aquele conceito que mostra para nós que as constantes, especialmente as constantes do universo, a lei da gravidade, magnetismo, atômica, a nuclear forte e fraca, e outras dezenas de constantes, elas são tão finamente ajustadas que se houvesse uma pequena variação no seu valor, a vida não seria possível. Se a gravidade, se a força da gravidade fosse um pouco mais forte ou um pouco mais fraca, todo o universo entraria em colapso. E isso acontece com dezenas de constantes. O ajuste fino, ele talvez seja a evidência mais... talvez seja a evidência que seja a mais convincente. Não que as outras não sejam também, mas talvez... Eu estou falando, vou cantar essa garrafa. Mas talvez seja aquela mais convincente que grita a respeito da existência de Deus. E se alguns não querem acreditar que o Deus bíblico existe, mas grita pela existência de um designer, de uma força superior. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. E aí eu queria mostrar para vocês esse vídeo aqui. Deixa eu só dar um contexto desse vídeo. Pausa aqui para mim, por favor. Olha as propagandas. Eu vou dar um contexto desse vídeo, com esse vídeo eu encerro, tá bom? Talvez você já tenha assistido aquela série The Big Bang Theory, certo? Você tem o Sheldon Cooper, que é o protagonista da série. E aí, eles decidiram fazer um spin-off da série. E o spin-off, né, ou seja, uma série da série, mostra o Sheldon Cooper na sua infância. E no The Big Bang Theory original, ele era um gênio, né? Super dotado, super inteligente. E o sonho dele era ganhar um prêmio Nobel. E o contexto aqui é que a gente tem o Sheldon vivendo numa família em que a mãe era muito, muito, muito cristã.
Aquelas cristãs batistas bem assim estereotipadas, né? Que a gente sempre vê por aí. E aí chega um momento em que acontece uma situação na série em que morre uma adolescente de 15 anos. E a mãe começa a repensar muito a sua fé. E ela começa a duvidar da existência de Deus. Porque se um Deus bondoso e todo-poderoso existe, por que Ele permitiria que algo tão ruim acontecesse com uma adolescente que está começando a vida agora, né? E aí acontece esse diálogo no vídeo que eu quero mostrar para vocês. Ter fé significa acreditar em algo que você não sabe com certeza se é real. E bem, agora, eu estou lutando com isso. Então você não acredita mais em Deus? Isso não é algo para você se preocupar. Preciso descobrir isso sozinha. Quer ajuda? Talvez eu possa ter uma visão diferente. Acho que não, querido. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Querido, eu agradeço o que está tentando fazer. Mas a lógica está aqui. E o meu problema está aqui. Bom, existem 5 bilhões de pessoas no planeta e você é a mãe perfeita para mim. Quais são as chances disso acontecer? Obrigada, Senhor, por este menino. Mas veja que interessante, o autor desse roteiro, ele não é, pelo menos que eu saiba, ele não é um cristão, criacionista, mas a precisão do universo, aqui não é você só usar a fé, tá? Mas torna lógica a crença num Criador. E é isso que a gente precisa entender com relação ao diálogo entre fé e ciência. Não é só uma questão de confiança cega, é uma questão também de lógica na interpretação das evidências que estão disponíveis para nós. E sabe qual é o melhor de tudo? E com isso eu vou encerrar, porque o meu tempo já foi. Que esse Criador, ele não apenas existe e nos criou, mas ele se importa conosco. Ele cuida de nós. Ele se importa com a sua necessidade. Talvez você se sinta muito sozinha, muito sozinho no meio da multidão. E você sinta que está muito difícil. Mas Ele se importa com você. Ele se importa com os teus sonhos. Ele quer realizar todos eles. Que tal colocar hoje a sua vida diante de Deus? E crer que Ele tem poder, já que Ele é o Criador de tudo, né? Porque Ele não teria poder para realizar os seus sonhos e abençoar a tua vida. E que a tua vida seja um exemplo e um farol para que outras pessoas conheçam esse Criador por meio de você, por meio da sua vida. Que mesmo sem palavras, que os atributos de Deus, eles fiquem claros para essas pessoas e para que elas possam também entender e acreditar na existência do nosso Criador. Vamos nos levantar para orar? Oremos. Querido Pai, Senhor, não é fácil ser cristão no momento em que vivemos, é difícil. É difícil porque muitas vezes as narrativas parecem que nos sufocam. E a gente se desanima, a gente tem dúvidas e isso é normal. Mas que, Senhor, em cada momento desafiador, que o Senhor se mostre a nós.
que o Senhor providencie alguma situação, alguém para que fale conosco, para que nos dê motivação, para que nos lembre que o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se preocupa conosco e que o Senhor já tem uma solução para todos os problemas que existem hoje. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor, e que as pessoas vejam a nossa vida como esse farol que ilumina e que mostra a elas o Teu poder e o Teu amor. Fique conosco neste sábado especial, nesta programação, que de fato a nossa fé possa se fortalecer, que nós possamos entender e decidir seguir a Ti, amá-lo e cumprir a missão que o Senhor deu a nós. Obrigada por tudo. Pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém.